Fique agora com o resumo da novela turca Força de Mulher. Bahar e as crianças chegam no bairro da mãe quando ela está saindo da casa de uma vizinha. Nissan corre até ela, a chama de vovó, pergunta se está tudo bem e diz que foram agradecer pelo aquecedor. Atice não diz nenhuma palavra para a neta e se afasta. Sirin vai chegando em casa e fica os observando. Atice passa por Bahar sem falar nada, como se ela não fosse ninguém. Dá a mão para Sirin e vão em direção à sua casa. Nissan pega as sacolas da mãe, vai correndo até a avó e diz que levaram um bolo de chocolate para agradecê-la e as roupas dela também. Atice ignora a neta mais uma vez e entra em casa com Sirin. Nissan fica arrasada. Bahar pega as sacolas da mão da filha, as coloca na porta da mãe e vai embora com os filhos. Mais tarde, Nissan percebe que a mãe está triste pela atitude da avó e diz que sempre vai apoiá-la. Bahar vai chorar no banheiro para que os filhos não vejam. Atice também está chorando, trancada no banheiro. No dia seguinte, Enver recrimina Atice por não ter recebido Bahar e os netos. Sirin fica por perto, escutando a conversa dos pais. Atice diz a Enver que a casa é dela e ela recebe quem quiser. Sirin chama Bahar de mulher inconveniente e diz que ela sempre aparece onde não foi chamada. Enver diz que foi ele quem ligou para Bahar e ela só lhe contou o que aconteceu porque ele insistiu muito. Enver pergunta como Atice fez isso, que pode estar brava com a Bahar, mas como conseguiu fazer isso com as duas crianças? Como pode partir o coração dos netos assim? Sirin pergunta o que foi que deu no pai, diz que eles não são netos dele e a mãe dela não quer vê-los. Enver pede para Atice lhe dizer a verdade e pergunta por que ela não quer ver os netos. Atice diz que não quer, pergunta quantas vezes tem que falar isso e volta a repetir que se Enver gosta tanto deles que vai morar com eles. Enver fica muito nervoso, pergunta qual é o problema de Atice e Sirin, por que uma pessoa não ia querer ver a filha e os netos e por que uma pessoa não ia querer ver a irmã e os sobrinhos. Com raiva, Sirin bate a porta do quarto. Enver sai nervoso e Atice vai atrás dele, perguntando o que ele está levando naquela sacola. Ela toma dele e não permite que ele leve as geleias para Bahar. Enver grita que é uma vergonha e pergunta se ela vai comer tudo aquilo. Atice olha para ele e joga a sacola na lixeira. E eles vê na internet uma matéria falando sobre a morte de Sarp, o chamando de molestador. Ela fecha o computador e vai se arrumar com os filhos e a mãe para irem para a casa de Bahar. Sirin falta a aula de novo. Ela fica em uma cafeteria desenhando. Leila, uma amiga de Sirin, a vê, se aproxima da mesa dela e puxa conversa, dizendo que está fazendo faculdade de arte. Sirin acha que a amiga está sendo irônica com ela por fazer um cursinho. Phyllis se aproxima, ofende Sirin, vê que ela fez um desenho dela e de Sarp se beijando e diz que ela pode fazer quantos cursinhos forem, mas não vai conseguir, porque ainda não descobriram uma cura para a incompetência. Leila não gosta da atitude de Phyllis e pede desculpas a Sirin. Sirin vai embora com raiva. Leila diz a Phyllis que Sirin tem problemas, que na escola a família dela a levaram para o hospital e ela teve que ser tratada. E eles, os filhos e a mãe, chegam à casa de Bahar. E Elis diz a Bahar que a mãe vai ficar cuidando das crianças e elas vão jantar fora para comemorarem o aniversário do Teoman. O professor chama Sirin no cursinho e pergunta por que ela não tem ido para a aula ultimamente. Sirin diz que andava meio doente. O professor diz que a mãe dela foi lá e não lhe falou nada disso. Ele diz que aquele curso é muito caro, eles têm responsabilidades com os alunos e com os pais deles também. O professor diz que ainda não falou com a mãe dela, porque queria falar com ela primeiro, e pergunta se ela está com algum problema. Sirin diz que está com um problema muito sério e começa a chorar. Ela diz que a mãe tem sérios problemas psicológicos, não tem como deixá-la só em casa e por isso ela não está indo para as aulas. Sirin diz que o pai e ela já não sabem o que fazer e que as coisas estão cada vez mais difíceis em casa. Sirin diz que se o professor contar para a mãe que ela não vai no curso, ela vai ficar obcecada por isso e pede que, por favor, ele não conte para ela. O professor acredita em Sirin e diz para ela não se preocupar, que ele não vai contar nada. Sirin agradece ao professor e sai, e longe dele dá uma gargalhada por ter conseguido enganá-lo.
E Elis e Barra saem para o jantar. Arif fica de olho em Barra. E Elis percebe os olhares de Arif para Barra e diz à amiga que acha que ele ficou com ciúmes, que gosta dela. Barra fica sem graça e pede para Elis parar com isso. Ao chegarem no restaurante, Elis diz a Barra que a verdade é que não é o aniversário do Teoman e hoje eles vão apresentá-la a um amigo dele. Barra fica chateada e diz que Elis sabe que ela não gosta dessas coisas. E Elis diz que aquele homem a viu no seu casamento, gostou muito dela e insistiu para encontrá-la. Teoman apresenta Barra para Hakan e diz que ela é a amiga favorita deles. Barra fica toda sem jeito com a situação. Depois de jantarem, a filha de Elis pega o computador para brincarem. E Elis deixou o computador ligado com a página aberta falando sobre a morte de Sarp. Nissan fica surpresa ao ver a foto do pai. Doruk pergunta o que está escrito ali. Nissan lê: morte do molestador. Eles vão para o quarto e Nissan lê toda a matéria sobre a morte do pai. A amiguinha pergunta o que significa molestador. Nissan diz que não sabe e a menina sugere que pesquisem. Nissan fica muito triste ao saber o significado da palavra molestador. Ela quase chora e Doruk pergunta a ela o que significa.